Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre cinzas cromáticos, o senso comum que faz provocar um erro na maioria de muita gente que está começando a pintar é não identificar os cinzas coloridos nas sombras. Por exemplo, algo que a gente pode-se dizer que é branco, na verdade não é branco, igual os Nelores, né? São boi Nelores. Aqui eu tenho um trabalho em andamento, que são 4 bois Nelores que eu tirei a foto e estou fazendo aqui 2 já. Então esse trabalho demonstra que o Nelore que a gente chama de branco, ele não é branco, principalmente se ele estiver na sombra. Então aqui a gente vê que fica uma coloração meio que cinza violeta. E aqui em cima eu tenho uma vaca pastando, que também foi pintada por mim, e não utilizei preto. Eu usei as informações das cruzes cromáticas, que foi do vídeo anterior a esse, que eu postei aqui nesse mesmo canal, e também essa questão da teoria dos cinzas cromáticos. Então esse vídeo de hoje eu vou explicar como que a gente vai fazer todos esses possíveis cinzas cromáticos, tá bom? Segue o vídeo. Bom, o próximo exercício consiste em a gente trabalhar com as opostas também, mas com a função de fazer cinzas cromáticos. Então aqui eu estou misturando 2 cores opostas, no caso amarelo, cádmio, e o violeta permanente. Só como foi feito lá na cruz cromática, que é rebaixando o tom, rebaixando a cor, né? Como a gente sabe que para fazer um cinza é preciso colocar um branco, adicionar branco a um preto. Então eu teria um cinza. Porém eu estou falando de cinza cromático, ou seja, um cinza que vai ser um cinza colorido, não é um cinza neutro quanto a adição de preto e branco. Então eu vou fazendo aqui a adição de amarelo e violeta. Eu vou fazer o gabarito aqui, ó. Eu estou acrescentando amarelo mais violeta. Só que aí eu vou deixar mostrando que a quantidade de violeta nesse caso é bem maior. Bom, depois dessa mistura eu acrescento branco. Então eu digo que eu vou ter uma cor, na verdade não é bem cinza, tem um dos pares complementares aproxima bastante de cinza, que é o verde com vermelho, a gente vai ver daqui a pouco. Esse não chega a ser tão cinza assim, né? Ele vai ficar mais puxando para o violeta. Então aqui eu pus um pouco de branco, agora eu vou pôr um pouco mais. Então não que a cor é exatamente cinza, mas fica uma cor ligeiramente cinzenta, ou seja, uma cor mais neutralizada, mais pálida, perde um pouco a saturação, devido a eu estar acrescentando um pouco da sua cor oposta. Então esse é o resultado que temos quando a gente utiliza amarelo e violeta com predominância de violeta. Agora eu vou fazer o mesmo, uma outra escala, só que agora ao invés de eu colocar muito violeta, eu vou colocar muita quantidade de amarelo e violeta somente um pouco. Primeira cor aqui, o primeiro valor eu vou fazer sem ter branco, né? Então bastante amarelo e o violeta aqui já foi menor quantidade. Então tem essa coloração que fica, a gente pode chamar genericamente aqui de marrom, né? Uma tonalidade amarronzada. Aí se nessa mistura eu acrescento branco, a tendência é ficar cinza também. Só que como predominou a cor amarelo, então vai ficar um cinza meio amarelado, uma cor como se fosse cor de terra mesmo. A gente já ouvi também dizerem sobre chamar de creme. Então essa questão de nomear a cor é até difícil, porque depende muito das características geográfica, da localidade que a pessoa está, da cultura. Então isso não vou entrar muito
detalhe de dar um nome para essa cor. Aqui eu estou em Minas Gerais, a gente chama de burro fugido. Então depois você pode deixar nos comentários aí como que chamaria essas cores que a gente não consegue definir, né, nitidamente qual que nome que dá para essa cor aí na sua região. Então aqui nós temos 3 valores de cinza levemente amarelado. E por último eu vou usar o violeta e o amarelo, só que dessa vez buscando um equilíbrio. Então a mistura das duas, do par de oposta amarelo e violeta, buscando mais ou menos aí um equilíbrio entre as quantidades de cores. E equilíbrio nesse caso não quer dizer o mesmo tanto, pois já que o violeta é muito forte, eu tenho que usar pouquíssimo violeta e um pouco mais de amarelo. Então eu tento não prevalecer nem muito o violeta e nem muito o amarelo. Achar aí um meio termo entre essas duas possibilidades, né? Eu vou acrescentar branco, e no acrescentar branco é que eu descubro se está predominando mais uma cor ou outra. No caso aqui está predominando mais violeta, então eu coloco mais amarelo. Uma situação que a gente sempre observa é essa questão das cores escuras de não ser muito bem identificáveis, né? Somente quando a gente clareia elas a gente consegue perceber o quanto qual é a cor real dela, né, no caso. Então aqui eu busquei um pouco do equilíbrio, nem muito para o lado do roxo e nem muito para o lado do amarelo. E agora eu vou acrescentando branco, um pouco mais. Lembrando, caso fique um pouco mais violeta, a gente põe um pouco mais de amarelo. É um exercício de grande importância. Pode parecer meio monótono, meio maçante, mas o ganho que se tem quando se faz esse exercício na hora de pintar é uma diferença muito grande para quem desconhece essa prática, para quem nunca teve essa experiência inicial com as cores. É claro que se você já é um artista experiente, boa parte disso já sabe, às vezes até de forma intuitiva. Mas no começo, né, é interessante a gente trabalhar um pouco nessa questão de forçar os exercícios básicos para poder ir estudando essas possibilidades de mistura. Então esse é o exercício das cores opostas mais o branco, trabalhando aí com o amarelo e violeta. Vou colocar mais um pouco de branco aqui, só para sinalizar aqui que foi feito. Nessa primeira eu coloquei um pouquinho de branco, nessa primeira coluna. Na segunda eu coloquei bem mais e na terceira uma quantidade bem maior de branco. Tá pronto o primeiro.
E eu vou até fazer um negócio aqui que é o seguinte, ó. A gente pode ver, eu tô com os dois verdes aqui, o verde esmeralda e o cúprico, né? Um tem o pigmento Green 36 e o outro tem 7. Um é transparente, o outro é semi-transparente. Qual que é a diferença de um para o outro? O verde esmeralda, ao contrário do verde cúprico, ele é mais frio e a gente, olhando os dois, praticamente não tem diferença. A gente percebe isso quando põe branco. Quando eu ponho branco no verde esmeralda, eu percebo essa coloração bem azulada um pouco, né? Agora, se eu já ponho o branco no verde cúprico, ele é um verde mais quente, né? Então, ao analisarmos o círculo cromático, eu vejo aqui o verde oposta do vermelho. Porém, o verde azulado, que corresponde aqui ao verde esmeralda, ele já não está exatamente diametralmente oposto. Por isso que não serve muito para se chegar a um preto misturando as cores cromáticas. E a gente pode observar isso aqui na prática, se misturar verde utilizando o esmeralda mais o vermelho, como ele é muito azulado, muito frio, o que eu vou ter vai ser uma cor próxima de roxo. Ou seja, próxima do violeta. Então não vou ter exatamente uma cor muito cinza. Ela vai dar uma leve puxada para o roxo em comparação quando eu utilizo o par de oposta com o verde cúprico. Pessoal, então é isso. Terminando aqui mais um exercício, trabalhando com os cinzas cromáticos. À medida que eu for apresentando os exercícios, a gente vai ver quando e como a gente vai utilizar cada um. Muito obrigado a você me acompanhar pacientemente até o final de mais um vídeo. Então, como que a gente pôde observar, realizar os cinzas cromáticos, fazer essas misturas, não é algo muito complexo, é até simples, mas passa a ser simples só depois que você repetiu algumas vezes essas escalas. Então, se caso você ainda tenha dificuldades de misturar a cor, de reconhecer a cor nas coisas, de preparar as misturas, recomendo que faça esses 3 exercícios dos 2 últimos vídeos e desse vídeo de hoje, que são eu considero assim que são os 3 que fazem um tripé de sustentabilidade para mistura de cores, que é o conhecimento do círculo cromático, as cruzes cromáticas, que é o rebaixamento e o clareamento das cores, e agora os cinzas cromáticos. Então, tendo essas informações, com certeza a gente não vai ter dificuldade em colorir, em achar cor de absolutamente nada. É claro que dificuldade no começo tem, mas com o tempo e tendo esses exercícios na prática já, com certeza a gente vai ter uma boa bagagem de como chegar a essas cores mais naturais e mais belas que se apresentam na realidade. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva no nosso canal para sempre ser avisado de novos vídeos, que em breve eu estarei colocando novos vídeos aqui já de pinturas, de como colocar toda essa teoria na prática. E também curte e compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários aqui, é importante para a gente ouvir a sua opinião. Muito obrigado e até a próxima!